Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 34. Eu vou estar aqui lendo para vocês. Porém, vamos estar aqui primeiro fazendo uma oração para a gente estar convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo, Pai, para juntos darmos continuidade aos devocionais, Senhor. Esses devocionais que está falando conosco todos os dias, Pai, está nos caracterizando mais parecidos contigo, Pai. Paizinho, em nome de Jesus, estamos com corações abertos e receptivos à tua presença e à tua palavra, Senhor. Forja em nós o seu caráter, Pai. Pai, que a gente venha a ser transformados, moldados e lapidados por Ti de dentro para fora, Senhor. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 34, a partir do versículo 10, que fala assim: E todo o povo e as autoridades concordaram em libertar os seus escravos, prometendo nunca mais escravizá-los. Eles libertaram os escravos, mas depois mudaram de ideia, e fizeram voltar e os obrigaram a se tornar escravos de novo. Aí pula lá para o 15. Porém, alguns dias atrás, vocês mudaram de ideia e fizeram com que me agrada. Todos concordaram em libertar os seus patrícios hebreus e fizeram um acordo na minha presença no templo construído em honra do meu nome. Mas depois vocês novamente mudaram de ideia e profanaram o meu nome. Todos vocês fizeram voltar os escravos que haviam sido liberados e os obrigaram a ser escravos de novo. Gente, o que está acontecendo aqui para a gente entender? Essa parte da história aqui do capítulo 34 de Jeremias, Deus tinha mandado, tá, que o povo dele libertasse os escravos dele. Tá? Eles tinham um acordo que durante de 7 em 7 anos, aqueles escravos que estavam ali naquelas casas, eles tinham que ser libertados, entende? Então eles fizeram um acordo no templo do Senhor, eles foram até o templo do Senhor e fizeram esse acordo com Deus, que de 7 em 7 anos, os escravos iam ser mantidos ali, né, presos a ele, porém de 7 em 7 anos eles iam ser libertos. Tá? Só que por algum motivo eles voltaram atrás e não quiseram libertar os escravos, e com isso Deus cobrou deles. E é justamente isso que a gente precisa aprender agora. É justamente isso que Deus quer que a gente aprenda. Deus quer que a gente aprenda sobre a aliança, gente. Não sei se vocês prestaram atenção, mas ele está falando aqui que eles foram ao templo do Senhor. O templo do Senhor naquela época era um lugar sagrado, ou seja, eles foram num local sagrado, o povo hebreu foi num lugar sagrado de Deus ali, o templo dele, e dentro do templo dele fizeram uma aliança com Deus, tá? Dizendo que de 7 em 7 anos eles iam libertar os hebreus. Estavam cativos, estavam presos a ele, como se fossem empregados, né? Para poder servir eles ali na casa deles. Porém, eles não cumpriram essa aliança. Então, uma vez que você faz uma promessa para Deus, uma vez que você chega para Deus e fala: Senhor, se eu ganhar isso aqui, eu vou fazer isso aqui, cumpra com o que você está prometendo, por mais pequeno que seja os seus olhos. Porque Deus não está vendo o tamanho da promessa que você está fazendo. Deus está vendo o seu caráter. Deus está vendo a sua conduta. Entende? Teve uma vez que eu passei por uma situação com Deus no início do meu processo com Ele, que hoje eu levo para a vida, e se hoje, quando eu faço jejum, no meio do caminho eu penso em desistir de jejum, eu lembro desse dia. Eu lembro que no início do meu processo com Deus, eu virei para Ele e falei assim, eu estava em prol de algo, eu resolvi fazer um jejum em prol de algo de 7 dias. Só que nesse período de 7 dias, aconteceu um evento de eu não estar em casa, eu fui para casa de uma outra pessoa. E eu tinha lançado um propósito ali com Deus. Porém, na casa dessa outra pessoa, a gente sabe que é meio que impossível fazer jejum na casa dos outros, né? E eu ainda estava firme na fé, eu ainda estava no processo da caminhada, eu ainda não tinha noção das coisas, não tinha noção de tudo. E eu fui e quebrei o jejum, né? Falei com Deus ali, em pensamento, e quebrei o jejum. Voltei para casa. Quando eu voltei para casa, que eu saí daquele ambiente ali, que eu voltei para casa, Deus me cobrou. Deus me cobrou de uma tal maneira que eu nunca mais esqueci. E eu nunca mais fiz isso. Entende? Ele me cobrou de uma tal maneira que ele falou assim: você fez uma aliança comigo, cumpra a sua aliança.
Se você fez algo, se você me fez uma promessa, cumpra a sua promessa. Porque da mesma forma que você quer que eu cumpra minha promessa com você, eu também quero que você cumpra a sua promessa comigo. Entende, gente? Então é justamente isso. Não é o tamanho do que você prometeu, algo que você não é a amplitude que você prometeu para Deus. É a aliança que você fez com Ele. Então, se você prometeu algo para Deus, cumpra a sua aliança até o fim, por mais difícil que esteja o seu cenário. Entende? Porque a partir do momento que você vir a cumprir a aliança que você fez com Deus, Ele vai cumprir com você a aliança que Ele tem com você. E vai te dar além, entende? Tipo assim, Ele prometeu, sei lá, uma bola pra você, Ele vai te dar um parque de diversões, vamos colocar dessa forma, tá? Pra você entender, ele vai ser algo maior, vai ser bem algo mais amplo, entende, gente? Porque Deus honra todos aqueles que o honram. Então, a partir do momento que você fez uma aliança com Deus, você prometeu algo pra Deus, e você está cumprindo com a sua promessa, você está cumprindo com a sua aliança, você está honrando o nome do Senhor. Entende? Você tá evidenciando o nome dele, tá? Então, o que vai acontecer com as pessoas à sua volta? Elas vão ver Deus em você, elas vão ver você uma pessoa de caráter, elas vão ver você uma pessoa confiável, entende? E ao mesmo tempo, Deus vai estar forjando em você o caráter de Cristo. Porque uma vez que a gente faz alianças com Deus, a gente cumpre essas alianças, tá? Em nós é forjado o caráter de Cristo. O nosso processo é justamente para isso, para tirar resquícios nossos, características nossas que são erradas, que são ruins, que vêm atrapalhar o nosso processo. E Ele vai forjando em nós características de Cristo. Ou seja, conforme você vai tendo o seu processo com Deus, conforme você vai tendo o seu desenvolver, o seu caminhar com Ele, a sua intimidade com Ele, cada vez mais a tendência é você parecer com Cristo, entende? Então, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é um manual de instruções para a gente vir a se tornar parecidos com Ele, tá bom? Para a gente vir ter o nosso caráter transformado, o nosso caráter moldado. E, ao mesmo tempo, a gente precisa, tudo que a gente aprende na palavra, a gente precisa colocar em prática. Por quê? Porque dessa forma a gente vai aprender. A teoria é linda, só que sem a prática ela é nula, entende? Então, para você não se tornar aquela pessoa religiosa que conhece a teoria toda da Bíblia, que conhece versículo, que conhece capítulo, que sabe onde aplica, que sabe onde tira, que sabe o que faz, porém você não tem a prática, se torna algo morto em você. E a gente precisa praticar o que a gente lê, a gente precisa praticar o que a gente aprende. Para isso começar a criar vida dentro de nós, entende? E a gente vir a nos fortalecer a nossa fé e o nosso espírito andar mais próximo de Deus. Consequentemente, nós vamos começar a ter mais o caráter de Cristo. Entende, gente? Mas então a aliança que você fizer com Deus, não quebre. Porque uma vez que você quebra, Ele vai vir te cobrar. Aqui na palavra, o povo dele fez uma aliança com Deus. E qual foi? Quando eles quebraram essa aliança, que eles liberaram os escravos, depois eles trouxeram os escravos de novo, qual foi a consequência para o povo de Deus nessa época? Deus pesou a mão sobre eles. Deus permitiu que atrocidades viessem cometer com eles. Por quê? Pelo simples fato da quebra da aliança. Então, para a gente não ter que vir ter a mão de Deus pesada sobre nós, a gente precisa cumprir com o que a gente promete para Ele. Cuidado na hora de você orar. Não ore pelo calor da emoção e prometa algo para Ele, porque a partir do momento que você prometer, você vai precisar cumprir. Por mais que você esqueça, o Espírito Santo vai vir te lembrar. Entende? Ele vai chegar para você. Lembra que você, no dia que você fez a oração tal para Deus, você prometeu isso aqui para Ele? Então, Ele está te cobrando. Entende, gente? A gente precisa parar de banalizar as coisas de Deus, achando que o fato de Deus ser... o fato de todo mundo, a grande maioria das pessoas, dos pregadores, pregarem que Deus é amor, achar que Deus não vai nos cobrar. Deus é amor, gente. Ele é um amor imensurável, é um amor incondicional. Só que Ele quer forjar em nós o nosso caráter. Ele quer nos transformar com pessoas de caráter, com pessoas honestas, com pessoas do bem.
entende? E ao mesmo tempo que ele é uma pessoa assim, que ele é incondicional no amor, ele é uma pessoa justa, tá? Então, se você tá errando e você é uma pessoa que fala o nome do Senhor, que proclama o Evangelho, que faz o ID, que conhece a palavra, tenha certeza absoluta que a cobrança em você vai ser muito maior do que a cobrança de uma pessoa que não conhece a palavra. Entende? A gente precisa ser exemplo. Nós somos o cartão de visita para as pessoas que não conhecem a Cristo. Então nós precisamos estar andando na linha, entende? A gente precisa ter o nosso caráter forjado. A gente precisa estar andando ali certinho. Por quê? Porque Deus é certo, Deus é honesto, Deus é justo, Deus é luz, sabe? Então a gente precisa estar andando certinho ali com Ele, para a gente vir a atrair pessoas, para aquelas pessoas que não conhecem Jesus, que não conhecem a palavra, se sentirem atraídas e ver que nós somos diferentes do resto do mundo e que ali a gente vai encontrar uma saída, uma luz no fim do túnel, vai encontrar uma salvação, uma libertação de água, a dor, vai existir cura para a dor que a pessoa está sentindo, entende, gente? Então a gente não pode ser parecido com pessoas que não conhecem a Cristo. Nós precisamos ter em nós o caráter de Cristo forjado. Então, uma vez que você fez aliança com Deus, não quebra essa aliança. E se você vir a quebrar essa aliança, tenta se corrigir. Tenta se arrepender do que você fez. Pede desculpa para Deus. Quando eu quebrei a minha aliança com Deus, eu lembro que Ele me cobrou muito, tá? Ele me cobrou de uma tal maneira que na mesma proporção, se eu tivesse feito assim um grande pecado, vamos colocar assim, tá? Pra gente poder entender aqui. E eu me senti mal na época, eu me senti muito mal. Eu falei, Senhor, nunca mais na minha vida eu vou quebrar uma aliança com você. Porque eu me senti muito mal pela cobrança, entende? Então, até hoje, quando a gente tá fazendo jejum, quando a gente faz jejum, algumas vezes a gente se sente cansado no jejum, né? Porque a espiritualidade, ela vem com força em cima da gente, né? E às vezes passa pela nossa cabeça, né? Vou passar, só que aí na minha cabeça, lembra desse dia, entende? Lembra dessa cobrança dele que veio em cima de mim, dessa mão que pesou em cima de mim. Eu não sofri consequência, gente, mas o fato dele ter puxado a minha orelha e ter brigado comigo da forma como ele falou, entende? Já foi o suficiente para me manter na linha, tá? Então, não queira você ter a mão pesada por ele, porque ele cobra. A partir do momento que a gente tem intimidade com Deus, a gente consegue escutá-lo, a gente consegue entendê-lo de uma maneira que ninguém consegue entender se não tiver. Entende? Você consegue entender na íntegra, você consegue escutar na íntegra. Entende, gente? Então, é literalmente como se uma criança tivesse feito algo errado e o pai, aquele pai severo, aquele pai rígido, sabe? Aquele pai correto que chega em cima de você e te dá um esporro, sabe? É a mesma forma que Deus age, tá? Então, da mesma forma que Ele é amor, que Ele te dá o amor incondicional, da mesma forma Ele vai te corrigir quando for necessário, tá bom? Porque Ele não compactua com o erro. Ele não quer que você erre, ele não quer que você ande na mentira. Então ele vai te corrigir, ele vai te exortar, ele vai puxar a tua orelha para você voltar a andar na linha ali, sabendo que as coisas com Deus é sim, sim, não, não, tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra. Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado mais uma vez, Pai, por nos ensinar como que devemos proceder perto de Ti, Pai. Que nós precisamos ter o nosso caráter transformado, que nós precisamos ter a nossa conduta transformada, que nós precisamos ter nossas características, Pai, transformadas e moldadas pelas Tuas mãos, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Pai. Paizinho, eu quero consagrar cada pessoa que é Ti, que cada pessoa venha ter um real encontro contigo, um encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ter o coração moldado, lapidado, forjado pelas Tuas mãos, Senhor. Que cada pessoa aqui, Pai, venha te procurar na intimidade, Pai, querendo estar na Tua presença, querendo aprender mais de Ti, querendo ter intimidade contigo, Pai. Pelo poder do nome de Jesus eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.